Fala, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal. Nesse último sabadão de abril, é uma pena que abril tá acabando, porque foi um mês, tá sendo, na verdade, um mês de forra absurda pra gente, resultado muito positivo, mas outros meses vão ser assim também, se Deus quiser, aí nesse ano de 2025, assim como já está sendo. Se vocês repararem aí, o cenário tá diferente, porque eu tô gravando esse vídeo aqui de Buenos Aires, Argentina. Vim acompanhar aqui Estudiantes e Botafogo pela Copa Libertadores, então ainda tô aqui gravando esse vídeo, por isso tô sem meu notebook aqui. Às vezes eu vou dar uma olhada pra cá, vai ser bate-bola, porque tem muitos jogos esse sábado pra gente falar, mas tá tudo anotadinho aqui no papel. Hoje teve que ser assim, papel e caneta, porque mesmo assim eu tenho meu compromisso com vocês, e mesmo que eu esteja fora do Brasil, eu tirei aqui algumas horinhas do dia para fazer as análises dos jogos, fazer aqui, montar aqui os palpites, as tips prontas para vocês. Então anotei aqui tudo no papel. Então hoje vai ser um pouco mais rápido esse vídeo. Eu só vou ler aqui a tip, eu vou falar do jogo e vou ler as tips aqui prontas para vocês que eu separei para esse sabadão aí, último sábado de abril, valeu? Então vamos embora para mais um vídeo e não esqueçam de deixar o like de vocês, e você que não é inscrito no canal também se inscreva no canal. Então vamos embora, como eu falei, hoje vai ter que ser bate-bola, eu vou falar aqui os jogos, as tips prontas já para vocês, ou alguns jogos também para a gente ficar de olho no ao vivo. Então vamos começar lá pela Inglaterra, porque 8h30 já tem jogo do Chelsea lá. Eu separei uma tip pronta aqui nesse jogo do Chelsea pra gente. Chelsea e Everton. Chelsea que tá ali em sexto lugar, brigando por uma vaga ali. Cara, o Chelsea fica em quarto, quinto, sexto, sétimo, aí volta para quarto, fica quinto, tá sempre nessas posições ali, mas tá brigando aí até o fim por uma vaga na Champions League da próxima temporada. Então acredito muito no bom resultado do Chelsea aqui, porém o Chelsea é um daqueles times que a gente não pode confiar, a gente não pode ir na vitória seca. Aqui nesse jogo entre Chelsea e Everton, que está em 13º lugar, apenas cumprindo tabela na Premier League, a gente vai com uma tip pronta da seguinte forma: intervalo entre 1 a 4 gols do Chelsea, porque apesar de oscilar, sempre faz gols, é um time que faz muitos gols, mais de 2 cartões no jogo. O árbitro não tem a média tão alta de cartões, mas é um jogo decisivo para o Chelsea, que é o time que mais leva cartões na Premier League, é isso mesmo. O Chelsea é o time que tem a maior média de cartões na Premier League. Então a gente vai com intervalo entre 1 a 4 gols do Chelsea, mais de 2 cartões no jogo inteiro e menos de 8 finalizações do Everton no primeiro tempo. Prestem bem atenção e olha como é que tá o bilhete aí para vocês, porque já tá na tela para vocês mastigadinho, só para vocês copiarem e colarem. Vou repetir para vocês aqui. Intervalo entre 1 a 4 gols do Chelsea, mais de 2 cartões no jogo e menos de 8 finalizações do Everton, que eu acredito que vai começar o jogo bem fechadinho e dar uma odd de 1,61. Para mim tem muito valor para a gente começar esse sabadão lá na Inglaterra. 11 horas ainda lá na Inglaterra, a gente tem um jogo aqui entre Newcastle, quinto lugar. Newcastle é bem parecido com o Chelsea, fica oscilando ali entre quarto, quinto, sexto ali, pega uma vaguinha na Champions League, aí vai para a Liga Europa, vai para a Conference League e volta. O Newcastle está vindo numa sequência muito boa, até tomar uma pancada de 4 para Aston Villa, pancada feia, não esperava essa pancada do Aston Villa aí para cima do Newcastle, que está vindo numa sequência de vitórias muito boas, e pega o Ipswich, que está praticamente aqui já rebaixado da Premier League. Ipswich, para quem não sabe, é um dos donos do Ipswich, o Ed Sheeran, cantor. Nada a ver eu falar isso aqui também, mas é isso, curiosidade. Aqui no canal também é curiosidade, aqui é cultura também, vocês ficam sabendo dessas coisas. Mas enfim, Newcastle e o praticamente rebaixado Ipswich, aqui não tem como a gente inventar muita coisa. Aqui é a vitória do Newcastle. Quem gosta aí de esticar um pouco mais a linha, quiser pegar esse handicap -1 para o Newcastle, beleza. Mas eu prefiro aqui a gente esperar bater uma odd de 1,60 para a gente pegar uma vitória seca aqui do Newcastle. E quem não quiser também esperar, vou deixar esse jogo lá no bilhete, estou dando um spoiler aqui para vocês no final do jogo, no final do vídeo, eu sempre deixo um bilhete aqui para vocês. E esse jogo aqui do Newcastle, que para mim é muito favorito, tá brigando por uma vaga na Champions League contra um time que tá praticamente rebaixado, só que no momento tá pagando 1,20 para a vitória do Newcastle, não tem como a gente fazer muita coisa com essa odd de 1,20. Vou colocar no bilhete no final do vídeo. E para a gente fechar aqui Premier League, também 11 horas, a gente tem um jogo aqui que a gente vai pegar a vitória seca já com odd de 1,65. É o jogo do Southampton contra o Fulham. Mesmo o Fulham jogando fora de casa, o Southampton aqui, para a gente começar a fazer a nossa análise, para eu passar aqui para vocês, é o último colocado e já está rebaixado há muito tempo, com apenas 2 vitórias em todo o campeonato, 5 empates e 26 derrotas.
time muito fraco, todo respeito aqui, time muito ruim, e aqui não tem como a gente ficar de fora de uma vitória do Fulham, pagando 1,65 pré-live. Eu já tô dentro dessa vitória do Fulham aqui, e esse é o meu palpite para esse jogo aqui, vitória do Fulham, que tá ali em nono lugar, tá muito longe de conseguir uma vaga para alguma competição internacional, mas se ganhar esse jogo, aí nas rodadas finais ainda pode sonhar aí pelo menos com uma Conference League, ou quem sabe até uma Liga Europa. Então, para isso acontecer, precisa ganhar desse jogo hoje, mesmo que seja fora de casa, é contra o Southampton, um time que já está rebaixado, com apenas 2 vitórias na Premier League. Então, 1,65 vitória do Fulham, eu vejo muito valor aqui. Indo lá para a Alemanha, Bundesliga, eu separei 3 jogos para a gente aqui, todos às 10h30 da manhã. Vou começar então falando com vocês aqui pelo jogo do Bayer Leverkusen, que ainda sonha com o título, tá ali no pé, um pouquinho distante do Bayern de Munique. Tudo bem que é uma diferença, não é uma diferença tão absurda assim, mas como é o Bayern de Munique, faltam poucas rodadas, é difícil. Agora, o Bayer Leverkusen recebe o Augsburg, que tá ali sem fazer mais nada no campeonato, não briga pelo título mais. Então, aqui eu vejo um favoritismo muito grande do Bayer Leverkusen. Eu criei uma aposta também para esse jogo. Até é um time confiável, mas a vitória, como a vitória tá muito, a odd para essa vitória do Leverkusen está muito esmagada, eu criei uma aposta aqui e achei muito valor pra gente com odd 1,66. E vai ficar da seguinte forma: intervalo entre 1 a 4 gols do Bayer Leverkusen, que acredito que vai propor o jogo aqui, vai tomar atitude de jogo, vai buscar a vitória do início ao fim, porque só a vitória interessa aqui, e menos de 12 finalizações do Augsburg. Cara, jogar contra o Leverkusen é difícil, na casa do Leverkusen é mais difícil ainda, então eu não acredito que o Augsburg vai com o peito aberto assim, finalizar várias vezes. Eu acho essa linha aqui de 12 finalizações muito alta para ele estar jogando fora de casa contra o Bayer Leverkusen. Então, recapitulando aqui, nosso primeiro jogo lá na Bundesliga vai ficar assim: Bayer Leverkusen e Augsburg. E aposta criada aí: intervalo entre 1 a 4 gols do Bayer Leverkusen e menos de 12 finalizações do Augsburg. Odd 1,66 para a gente começar lá na Bundesliga. Outro jogo aqui também envolvendo a disputa de título. Aí sim, aqui a gente tem o líder, Bayern de Munique, que pode ser, na verdade, eu tô torcendo para o Bayern de Munique ser campeão. Não é nada por causa do Bayern de Munique, não, até porque eu gosto mais do Mainz. Gosto mais do Mainz, lá na Alemanha, que é o time que vai jogar contra o Bayern de Munique hoje. Mas eu queria sim que o Harry Kane ganhasse um título na carreira dele, cara. Merece, eu gosto do jogador, é um craque, e não é um pecado se o Harry Kane terminar a carreira sem ganhar nenhum título. Então eu tô torcendo o Bayern de Munique ganhar esse jogo aí, contra o Mainz, que faz uma ótima campanha na Bundesliga também, surpreendente. Então nesse jogo aqui, a minha tip pronta vai ficar o seguinte, lembrando que os 3 jogos são no mesmo horário, 10h30. Então aqui, Bayern de Munique e mais vai ficar da seguinte forma: intervalo entre 2 a 5 gols, porque a gente tem aqui o potencial mais de um gol do Bayern de Munique, a gente também tem o potencial gol do Mais aqui também, que está fazendo uma boa campanha e sempre está fazendo um golzinho, o ataque é muito over do Mais. Vamos pegar aqui também menos de 7 finalizações do Mais no primeiro tempo, porque, cara, pode ser até o Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, jogar contra o Bayern de Munique fora de casa, eu sempre vou pegar essa linha de finalizações aí, se estiver alta assim, me dando essa possibilidade. Porque não tem como, o Bayern de Munique gosta muito de ficar com a bola, gosta muito da posse de bola. Então, para esse jogo do Bayern, nossa aposta vai ficar assim: intervalo entre 2 a 5 gols, menos de 7 finalizações do Mais e mais de 12 finalizações do Bayern de Munique, que é uma máquina de atacar, dá uma odd de 1,61. Essa é a nossa segunda tip do nosso segundo jogo lá na Alemanha Bundesliga. E para fechar aqui, eu tenho o jogo do Wolfsburg contra o Freiburg. Aqui também tem uma tip pronta para esse jogo. Acredito que vai ser um jogo bem aberto aqui. Então a nossa tip aqui para finalizar lá na Bundesliga vai ficar assim: intervalo entre 1 a 5 gols no jogo e mais de 3 finalizações no jogo também, odd 1,61 para a gente fechar essa Bundesliga aí. Então, recapitulando e colocando na tela para vocês aí: Wolfsburg e Freiburg, intervalo entre 1 a 5 gols e mais de 23 finalizações no jogo, odd 1,61 para a gente fechar a tampa lá na Alemanha Bundesliga. E para fechar aqui nossos jogos lá na Europa, a gente tem nada mais, nada menos que Barcelona e Real Madrid na final da Copa do Rei, campo neutro. O famoso El Clássico. Aqui eu vejo um pequeno favoritismo para o Barcelona, só pela bola que o Barcelona está jogando. É o time, eu sempre repito isso aqui para vocês, é o time que eu mais gosto de ver jogar hoje, é o Barcelona. Então eu vejo um pequeno favoritismo aqui, mas não vamos pegar resultado a favor do Barcelona, vamos respeitar o Real Madrid e vamos respeitar o fato de ser um clássico, um dos maiores clássicos do mundo aí. Mas como eu gosto muito do Barcelona, é um time muito over, o ataque para mim é mortal. Nossa aposta para esse jogo, para essa final, vai ficar da seguinte forma:
intervalo entre 1 a 3 gols do Barça. Vinícius Júnior para finalizar pelo menos uma vez. Prestem muita atenção na hora de fazer, porque não é chute no gol, é apenas finalização. Ele pode isolar a bola, pode chutar o goleiro defender, a gente só precisa de uma finalização do Vinícius Júnior. E vamos pegar aqui também mais de 10 finalizações no segundo tempo. Se esse jogo for para o segundo tempo desempatado, aí está muito bem encaminhada a nossa aposta. E mesmo se for empatado, ainda tem chance também da gente pegar essas mais de 10 finalizações no segundo tempo. Então, para a gente fechar aqui, final da Copa do Rei, Barcelona e Real Madrid vai ficar assim nossa aposta. Intervalo entre 1 a 3 gols do Barça, Vinícius Júnior para finalizar pelo menos uma vez, não precisa ser no gol, e mais de 10 finalizações no segundo tempo, dá uma odd de 1,61 para mim. Essa é a melhor bet para a final da Copa do Rei. E agora vindo aqui para o Brasil, eu separei 2 jogos, tem alguns jogos aí do Brasileirão, mas eu separei 2, inclusive o do Botafogo. Antes disso, eu quero pedir mais uma vez desculpa para vocês aí pela iluminação ou pelo áudio, porque às vezes está passando alguns carros aqui fora, mas eu estou aqui em Buenos Aires, vim aqui ver o jogo do Botafogo, mas mesmo assim com o meu compromisso com vocês de estar todo dia aqui, mandando as tips, os palpites, fazendo vídeo para vocês todos os dias. Eu improvisei aqui com luz do abajur, do jeito que deu, e estou entregando aqui o vídeo para vocês. Mesmo assim, eu separei 2 jogos aqui do Brasileirão para gente, o clássico entre Botafogo e Fluminense, e o Internacional que recebe Juventude lá no Beira-Rio, e já começando aqui, deixando nossa tip pronta aqui. 4 horas tem Internacional e Juventude. O Juventude é um time muito forte jogando lá na Serra, lá no Alfredo Jaconi, mas não tem bons resultados quando sai. E o Inter tá jogando muita bola aqui, apesar de ter dado mole no meio da semana contra o Nacional. Tomou 3-0 aí, conseguiu buscar, porque o Inter joga muita bola aí, conseguiu ir buscar pelo menos o empate. Até teve tempo ali para tentar a virada, mas não conseguiu. Então aqui eu gosto aqui da vitória do Internacional. E quem vai apitar esse jogo vai ser o Luiz Flávio, um árbitro que não consegue ter muito controle do jogo. Além disso, ainda tem a rixazinha ali de Internacional e Juventude ali, rixazinha regional ali do Sul. Então nossa aposta vai ficar assim, vitória do Inter e pelo menos um cartãozinho para cada lado, odd 1,65. Para mim tem muito valor aí para esse clássico gaúcho. E o outro jogo que eu separei também é Botafogo e Fluminense. O Botafogo tá mal demais com o Renato Paiva. Eu até tentei defender ali aquela continuidade do trabalho, eu sempre defendo isso, não gosto muito dessa parada de ficar trocando de muito de técnico, mas cara, eu vou nos jogos do Botafogo, em todos os jogos do Botafogo, inclusive estou aqui, vim na Argentina para isso, e cara, cada jogo que passa o Botafogo faz uma atuação pior ainda. Hoje eu não espero nenhuma atuação brilhante, tudo bem que é clássico, pode igualar, mas não espero nenhuma atuação brilhante do Botafogo, então por isso a gente não vai pegar nenhum resultado. Eu já estou... falar aqui o palavreado nosso aqui mesmo, eu tô de saco cheio do Renato Paiva, eu não vejo mais esperança dele fazer um bom trabalho no Botafogo como eu tinha antes. Então, para esse jogo aqui, o Fluminense, pelo contrário, vem muito bem com o Renato Gaúcho, nem é um técnico que eu gostaria no Botafogo, mas está fazendo ali um início bom ali de trabalho no Fluminense. Então hoje, apesar do Botafogo jogar no Newton Santos, o Fluminense vive um momento muito melhor. Não vou pegar resultado para nenhum dos dois lados aqui, mas é sem clubismo. Eu vou pegar aqui o intervalo entre 1 a 4 gols. E hoje quem vai apitar é o Bruno Arleu. É incrível como volta a apitar um clássico assim. O cara que foi afastado naquela rodada lá que teve Palmeiras e Sport, que ele deu aquele pênalti absurdo a favor do Palmeiras. E aí parece que é premiado para voltar apitando já um clássico. Então ele que vai apitar o jogo hoje. Não consegue controlar muito o jogo. Nesse jogo do Sport Palmeiras, ele deu 10 cartões, isso mesmo, ele deu 10 cartões no jogo. Então aqui eu vejo pelo menos mais de um cartãozinho para cada lado, pelo menos 2 cartãozinhos para o Botafogo, pelo menos 2 para o Fluminense aqui. E a nossa tip vai ficar assim, intervalo entre 1 a 4 gols e pelo menos mais de um cartão para cada lado. Odd 1,70 para mim também é a melhor do clássico. Peço mais uma vez desculpa para vocês aí pelo cenário, pela iluminação, pelo barulho, pelo áudio, por tudo, mas tamo aí, finalizando mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. E como sempre, vou deixar aquele bilhetinho que vocês estão acostumados aí com 4 jogos. Vocês sabem quando tem dias assim, sábado, domingo, tem muitos jogos. Geralmente eu deixo 3 jogos no bilhete, que passa da odd 2 ali. Hoje eu vou deixar 4 jogos aí no bilhete para vocês. Lembrando que é uma aposta recreativa sempre, tá bom? Não é para você entrar com uma unidade como geralmente eu indico nas outras apostas. Então, tá aí o bilhete na tela para vocês. Outro convite que eu quero deixar para vocês aqui, que eu sempre faço, e hoje acabei esquecendo, estejam lá no meu grupo free, 100% gratuito, não precisa pagar absolutamente nada. Vou acompanhar esses jogos aí antes de ir pro clássico, porque estarei no Newton Santos, e qualquer oportunidade eu vou mandar lá. Então o link tá na descrição aí,
clica lá, vem pro meu grupo free. Não esqueça de deixar o like de vocês no vídeo e se inscreverem no canal, valeu? Tamo junto, até amanhã e fui!